Bom, eu me dedico ao método Reiki, à pesquisa do método Reiki e à divulgação desse método há aproximadamente 23 anos. E eu tenho a formação em engenharia agronômica, comecei a minha vida profissional também pilotando aviões. E eu tinha alguns pequenos probleminhas de saúde que eu consegui superar através desse método extremamente simples, que é o método Reiki. Isso me cativou, me gerou profundo interesse, eu comecei a pesquisa, a estudar o método. E hoje eu me dedico exclusivamente ao estudo, à pesquisa e a escrever sobre esse método. Atualmente nós estamos presidindo o Instituto Brasileiro de Pesquisas e Difusão do Reiki, que foi inaugurado no ano de 1995, no dia 8 de abril de 1995, há pouco mais de 20 anos. A sede, ela segue instalada em Copacabana, no Rio de Janeiro, e atualmente nós temos também uma filial a 50 metros da Avenida Paulista, na capital de São Paulo. E com a graça de Deus nós já contamos com a iniciação de mais de 11 mil pessoas que nos buscaram, que nos procuraram, e nós fomos responsáveis pela iniciação dessas pessoas no método. O Reiki é um método. Método é um termo que vem do grego métodos, dos seria caminho, mef, seguro. É um método e, como todo método, ele funciona com todas as pessoas que vierem praticá-lo. E esse método ele tem origem no Japão, foi desenvolvido por um cidadão nascido em Kyoto, no interior do Japão, que foi o sensei, o professor Mikao Sui. E o objetivo do método é levar as pessoas à felicidade, a serem mais felizes. Tudo que nós fazemos na nossa vida, quando fazemos um curso superior, um concurso público, uma pessoa quando se casa, o objetivo sempre é um só. O objetivo de todas as pessoas é serem felizes. E o método Reiki ele foi desenvolvido por esse cidadão no sentido de conduzirem as pessoas a serem pessoas mais felizes. E ninguém pode ser feliz sem saúde. O maior patrimônio que o ser humano tem na sua vida é a saúde do corpo, a saúde da mente, que é a paz. E o Reiki, em função disso, é um método onde dentro dele existe a parte terapêutica que faz com que a pessoa caminhe naturalmente em direção à saúde. E nós sabemos hoje, por dados e informações divulgadas pela Organização Mundial da Saúde, que 90% das nossas doenças, elas são psicossomáticas, elas são geradas no nosso corpo, mas elas têm fundo emocional e tudo começa com o estresse. Então, o Reiki é um método que ele atua diretamente no nível de redução do estresse, evitando e minimizando pelo menos 90% das enfermidades que nós encontramos no mundo moderno. Bom, no método Reiki nós trabalhamos com a energia primordial cósmica. Albert Einstein nos deixou há 70 anos atrás que o ser humano estaria mergulhado num grande oceano de energia invisível. Essa energia é uma energia que nós não podemos ver, é exemplo do ar, que nós não podemos vê-lo também, mas sem respiração uma pessoa viria a morrer por asfixia em 5 minutos. E nós, no método, nós somos orientados por um mestre a fazer a captação dessa energia que nós estamos mergulhados, como se funcionássemos como um aparelho de televisão que capta a programação de uma emissora. E nós fazemos a captação dessa energia e a transformação, o adensamento, de forma que essa energia seja projetada de diversas maneiras. Podemos projetar a energia pelos olhos, pela boca, mas principalmente fazemos uso das mãos. E para que isso aconteça, é fundamental que a pessoa que tenha interesse em fazer uso da energia, que ela busque um professor, um mestre de Reiki devidamente treinado, devidamente habilitado, que vai realizar nesse aluno, nesse pretendente, uma coisa que nós chamamos de sintonização, que seria muito parecido a sintonizar um aparelho de televisão numa determinada emissora ou um aparelho de rádio, em onde nós sintonizamos
essa pessoa na frequência dessa energia primordial cósmica, e essa pessoa passa a funcionar como uma verdadeira antena dessa energia. E essa energia, ela pulsa na frequência da energia de amor. Nós sabemos que toda energia de amor, toda energia de cura, ela obrigatoriamente é uma energia de amor. Por isso que fala-se que Reiki é amor, porque nós fazemos uso dessa energia. Então, o primeiro passo para uma pessoa que pretenda utilizar o método é buscar, nos sites de busca, um mestre que esteja devidamente preparado e habilitado para realizar essa sintonização. Existem pessoas que por a gente tratar de uma energia, de forças ainda desconhecidas para o homem, como é a própria eletricidade, Thomas Edison inventou a lâmpada, e ele já era um cientista renomado. Ele chamou os jornalistas e apresentou pela primeira vez, há cerca de 100 anos atrás, uma lâmpada, e as pessoas ficaram de boca aberta, porque como podia uma coisa iluminar sem a chama de uma vela, né, de uma lamparina? E ele disse que aquela bolinha que estava iluminando ele chamava de lâmpada, e que tudo dependia de um tubo que ele chamou de fio, que trazia uma água que também não era água, que ele chamou de eletricidade, e que estimulava os elétrons que pulavam, e quando esses elétrons voltavam para a órbita original, aquela energia elétrica era liberada na forma de fótons de luz, e isso que iluminava. Os jornalistas questionaram então que ele explicasse essa energia, essa que ele chamou de uma água que não seria uma água, que viria pelo fio. E ele disse que energia elétrica não se explicava e não se explica, energia elétrica se usa. E passados 100 anos, até hoje os cientistas, os engenheiros, eles não têm as explicações para o fenômeno e o mistério que é a energia elétrica. Os engenheiros sabem gerar, sabem armazenar, sabem distribuir, mas eles ainda não têm as explicações. E essa energia, ela é um tanto que misteriosa, a energia primordial cósmica. É uma energia, a exemplo da energia elétrica, que é uma energia bastante misteriosa. Isso pode gerar, muitas vezes, um pouco de medo nas pessoas céticas. E existem pessoas que têm problemas de saúde e elas ficam receiosas de receberem essa sintonização numa energia tão misteriosa. E no primeiro momento, elas procuram vivenciar a energia, recebendo a energia de uma pessoa que tenha sido iniciada. E isso é altamente recomendável. O próprio Buda, ele dizia que nós não deveríamos acreditar em nada que os mestres falassem sem antes vivenciar, sem antes observar. Então eu recomendo às pessoas realmente que, se elas têm algum tipo de receio, de medo, que elas procurem vivenciar o Reiki, receber a energia das mãos de uma pessoa iniciada. Essa pessoa não precisa ser um professor, basta um reikiano de nível 1, entendeu? Um nível que a pessoa ela já passa a aplicar a energia, um nível que ela pode aprender em poucas horas de treinamento. E essa pessoa, recebendo essa energia, ela iria observar a ação dessa energia no seu próprio organismo, para no futuro tomar a decisão de ser ou não ser iniciada nesse método. Bom, não há como prejudicar uma pessoa, um bebê, uma pessoa doente, com a energia de amor que vem de Deus. Então, a princípio, o Reiki não tem contraindicações, o Reiki não tem efeitos colaterais. Agora, o que acontece no Reiki é que muitas vezes as pessoas podem confundir algumas reações como uma coisa negativa. A exemplo da terapia floral, as outras, a homeopatia. Muitas vezes a pessoa, no primeiro momento em que ela recebe a energia, ela pode ter uma piora temporária. Isso é muito comum aos novos alunos, quando eles recebem a iniciação, durante 21 dias eles terem reações de cura. E as pessoas muitas vezes confundem essas reações como um efeito colateral. Na verdade, é um processo de limpeza que o organismo está passando. A pessoa pode vir a ter febre, nunca passa de 38 graus e meio, diarreia, transpiração, algumas erupções cutâneas, algumas pessoas podem ter vômito, mas na verdade é o próprio organismo se purificando. Nós temos alguns casos que foram relatados de pessoas que estavam
sendo operadas. E as pessoas haviam sido submetidas à substância anestésica. E a pessoa sendo operada, devidamente anestesiada, algumas pessoas enviaram o reiki para algumas pessoas anestesiadas, e a energia penetrou no organismo dessas pessoas e não percebeu a substância anestésica. A situação de anestesia é um coma induzido como uma coisa natural, uma coisa de Deus, e iniciou um processo de limpeza, de expurgo da substância anestésica. E observamos que as pessoas despertaram antes do horário esperado. Isso gerou alguma complicação à equipe médica, que tiveram que chamar os anestesistas, ampliando a dose da substância anestésica. Então, nós temos essa contraindicação de não recomendar o envio de reiki, porque o reiki pode ser enviado à distância, para pessoas que estejam sendo submetidas a uma cirurgia. Essa é a única contraindicação. A pessoa pode receber a energia antes de uma cirurgia e depois, mas que não se recomenda ao longo da cirurgia. Bom, estudando um pouco da medicina chinesa, nós sabemos que nós temos dentro de nós uma energia que nos mantém vivos. E os chineses chamam essa energia de Qi. Daí vem o Tai Chi Chuan, o Qigong. E os japoneses denominam essa mesma energia de Ki. Aí vem o Aikido, o Kiai dos karatecas e o Reiki, porque nós fazemos uso dessa energia Ki, dessa força vital que nos mantém vivos. Essa energia Ki, a origem dela é a alimentação, é a água que nós ingerimos, é o ar que nós respiramos, é a energia que recebemos do Sol, e é exemplo de todas as energias que atuam na terceira dimensão, a energia de um ímã, a energia de uma pilha, a energia de uma bateria de um celular. Nós vamos encontrar o positivo e o negativo. E os chineses já pregam, há 5.000 anos, que nós temos essas duas energias dentro de nós, a positiva e a negativa, que juntas formam a energia vital, a energia Qi, a energia Qi. É uma energia recomendada pela medicina, pela homeopatia, eles denominam de vitalismo ou força vital. E é muito importante que nós tenhamos um equilíbrio dessas duas energias, da positiva e da negativa, da masculina e da feminina. Quando ocorre um desequilíbrio dessas energias, é que nós dizemos que a pessoa vai caminhar naturalmente a uma situação de estresse. Quando uma pessoa fica mais positiva que negativa, mais yang do que yin, essa pessoa ela pode desenvolver o comportamento de ansiedade, de impaciência, de intolerância, de agressividade, de irritabilidade, de dificuldade de comportamento na sociedade. Isso leva naturalmente essa pessoa a uma situação de estresse, uma situação de insônia. Não há como uma pessoa viver bem se ela não dorme naturalmente. E se a pessoa tem esse desequilíbrio energético com predominância da energia yang, que é a energia masculina, outros chamam de positiva, de ativa, a energia proveniente do Sol, ela em predominância, ela leva a pessoa ao estresse. E essa pessoa, naturalmente, o cérebro dessa pessoa, ela passa a irradiar ondas eletromagnéticas que podem ser medidas por equipamentos médicos, que é o eletroencefalograma, numa frequência acima de 25 Hz. Isso leva a emoções que são altamente destrutivas, como a depressão, a síndrome do pânico, e fobias, e ansiedades, e o estresse de uma forma geral. E o Reiki, como uma energia não polarizada, uma energia que ela não é positiva nem negativa, é uma energia neutra, ela acaba funcionando como o coringa de um baralho, que se transforma naquela carta que a pessoa precisa naquele momento. Então a pessoa que ela tem um desequilíbrio energético e ela passa a receber Reiki diariamente, pode ser de suas próprias mãos, essa energia ela se transformaria na energia que a pessoa está deficitária, que é a energia feminina, a energia Yin. Levando a pessoa a uma situação de reequilíbrio energético. E a pessoa se reequilibrando energeticamente, a pessoa caminha naturalmente a uma situação de normalidade. Entendeu? O estresse, ele automaticamente ele é neutralizado
pelo retorno daquela pessoa à condição de equilíbrio energético. Então, na verdade, na visão do Reiki, o que é o estresse? É uma consequência de um organismo desequilibrado energeticamente. E o desequilíbrio ele pode acontecer de diversas maneiras. Por uma alimentação deficitária, por falta de atividade física, o sedentarismo, de falta de repouso com qualidade e quantidade, por pensamentos negativos persistentes, emoções inferiores como raiva, preocupações e atitudes que nos levam a esse desequilíbrio, como trabalhar em situações em que a pessoa vive reclamando da vida, ou a pessoa que não trabalha com amor, ou a pessoa que é agressiva, que não é gentil com os outros. E aí entra a parte filosófica do Reiki, que é extremamente importante. Bom, o Reiki não é uma técnica tão antiga como muitos pensam. O descobridor do Reiki, ele desenvolveu a técnica em 1922, quer dizer, nós não temos ainda 100 anos. E a técnica ela foi desenvolvida de uma forma muito espiritual, através de um processo de meditação e de jejum numa montanha que fica a 25 quilômetros ao norte de Kyoto, que é o Monte Kurama. E o professor, o primeiro mestre de Reiki, que foi Mikao Sui, no mês de abril de 1922, nós temos documentos oficiais que ele inaugurou a primeira clínica de Reiki, que foi localizada em Tóquio, na capital japonesa, e as pessoas formavam enormes filas para receber Reiki das mãos do mestre Mikao Sui e de seus discípulos. E as pessoas, elas tinham esse equilíbrio energético resgatado e as pessoas se sentiam muito bem. Mas passava uma semana, passava 15 dias, e essas pessoas acabavam tendo recaídas. E os sintomas retornavam e faziam com que as mesmas pessoas retornassem às filas, à mesma fila, na mesma clínica, para receber novamente a energia Reiki. E o descobridor do método, ele começou a observar que ele estava ensinando as pessoas, ele não estava ensinando as pessoas a pescar, ele estava dando um peixe para as pessoas. E que ele precisava fazer com que as pessoas evitassem adoecer. E ele foi buscar conhecimento do imperador Meiji, que foi o imperador de número 122, que veio a falecer no ano de 1912. E esse imperador, naquela época, a medicina era muito precária. Ele já pregava 5 regras de conduta, de comportamento à população, principalmente camponesa. 70% da população japonesa naquela época eram camponeses, agricultores que não tinham acesso à medicina, para que eles evitassem adoecer. E eram 5 regras, 5 orientações, e Mikao Sui então incorporou no método Reiki essas 5 regras que se tornaram os 5 princípios do Reiki. E eu diria que 90% do nosso desequilíbrio energético vem pela não observação dessas 5 regrinhas. E a primeira regra, o primeiro princípio do Reiki, fala sobre a raiva. É muito fácil nós sentirmos raiva. A gente sente diferentes emoções, a gente pode sentir ciúmes, inveja, mágoas, ressentimento, tristeza, medos, insegurança, limitações. Mas a raiva é uma emoção muito simples da pessoa sentir. A pessoa está na fila de um banco, alguém fura a fila e pronto, aí já vem a raiva. E a raiva, Confúcio, que foi um mestre que viveu na Ásia, na época de Buda, ele dizia que raiva é loucura transitória, que na hora da raiva o cérebro ele está numa frequência que é comparada a uma pessoa que tem desequilíbrios mentais muito profundos. Então, na hora da raiva, uma pessoa ela pode fazer uma coisa que poderão ter consequências desastrosas. Na hora da raiva a gente pode falar coisas que poderão ferir as pessoas, poderão destruir uma amizade, uma relação afetiva. E a raiva ela é gerada pela própria pessoa. E nós fazemos uso da nossa energia vital para alimentar essa emoção extremamente destrutiva. E de acordo com os japoneses, uma explosão de raiva de 3, 5 minutos
nós gastaríamos a mesma quantidade de energia que gastaríamos em 8 horas de trabalho normal. Então, a raiva, ela nos mina energeticamente. Existem pessoas que já acordam pela manhã cansadas. Elas chegam pela noite esgotadas. E muitas delas, muitas vezes dizemos que a pessoa tem trabalhado muito, ou que ela está muito estressada. Na verdade, muitas vezes, aquele cansaço crônico que é comparado a um estresse, pode não ser estresse. E pode não ser também excesso de trabalho. Aquele cansaço, aquele estresse, aquele pseudo-estresse, ele pode estar, é um efeito colateral de uma pessoa que sente muita raiva, que sente raiva muitas vezes, várias vezes ao dia. Então a pessoa, na verdade, ela tem que deixar de sentir raiva. Ela não tem que querer tratar o estresse, entendeu? Receber reiki, tomar florais, acupuntura, ir ao psicólogo, entendeu? Aquele tratamento para aquele estresse, aquilo que a pessoa entende como sendo estresse, aquele cansaço crônico, na verdade, ela implica numa mudança comportamental. Ou seja, o poder de cura daquele estresse, ele está dentro da própria pessoa através de uma mudança de comportamento. O segundo princípio fala das preocupações. Muitas vezes, nós sofremos por problemas que não existem, eles existem somente na nossa mente. Nós estamos antecipando situações que elas não são reais. Nós estamos sofrendo por antecipação. E a experiência mostra que muitas das nossas preocupações, elas acabam não acontecendo e a gente sofre à toa. E quando os problemas eles realmente acabam acontecendo, isso nos gera sofrimento. Isso vai fazer com que a pessoa sofra, mas como ela já vinha sofrendo pela preocupação, ela acaba sofrendo 2 vezes. Então a preocupação, ela faz com que a pessoa sofra desnecessariamente ou que ela sofra 2 vezes. E a preocupação, ela também é uma emoção que ela gera um consumo muito grande de força vital e de vitalidade, de energia aqui, do chi, do vitalismo das pessoas. Então, muitas vezes, esse estresse que as pessoas relatam, elas, na verdade, elas não existem por excesso de trabalho, por excesso de problemas, mas elas existem, na verdade, pelo comportamento daquela própria pessoa frente às dificuldades, a maneira que ela está reagindo, sentindo raiva por muito pouco e se preocupando com coisas que ainda não aconteceram. Os princípios também falam sobre a gratidão. A gratidão, hoje existem muitos livros que versam sobre a força e o poder da atração. E nós sabemos que tudo que nós negamos, nós atraímos. Se a pessoa tem depressão e ela nega essa depressão, ela não quer sentir aquela depressão, aí que ela vai sentir a depressão. Tudo que é negado, se a pessoa nega uma situação, ela acaba fortalecendo aquela situação. Só que essa mesma situação, essa mesma lei, que é a lei da atração, que prega que nós atraímos tudo que nós negamos, ela explica e nos ensina que nós atraímos também tudo que nós agradecemos. E por isso que os livros sagrados, como a Bíblia, por exemplo, e outros livros sagrados, eles sempre pregam que nós devemos nutrir gratidão. A tudo dai graças a Deus, diz a Bíblia. Então, se a pessoa ela tem somente arroz para ela comer num determinado dia, ela não deveria reclamar, porque no dia de amanhã, se ela reclama, pode faltar o arroz e ela vir a dormir com fome. Mas se ela agradece, porque ela não vai dormir com fome, no dia seguinte ela vai ter o feijão. Então nós atraímos tudo que nós agradecemos. Se uma pessoa ela recebe um salário muito pequenininho, ela deve agradecer porque ela teve saúde para trabalhar e recebeu aquele salário pequeno. Porque muitas pessoas estão em países totalmente devastados, como o Haiti e o Nepal, que foram países devastados por terremotos, e mesmo que as pessoas queiram trabalhar, elas não vão encontrar onde trabalhar, nem para ganhar salários pequenos. Na época dos escravos, os escravos trabalhavam muito e não recebiam salário nenhum. E aí a gente observa muito as pessoas reclamando do governo,
reclamando da situação política, reclamando do salário, reclamando da economia. Isso só faz com que o país piore. A gente deveria agradecer que nós moramos num país fantástico, que é o Brasil, com um povo maravilhoso, e que a gente tem que sempre olhar o lado bom das coisas. A gente olhando o lado bom, o bem ele vai prevalecer. Os princípios do Reiki também, eles pregam a gentileza. Albert Einstein, ele nos deixou que a vida ela funciona como jogar uma bola de borracha na parede. Se você joga uma bola verde, ela volta verde. Se você joga uma bola azul, ela volta azul. Se você joga essa bola de borracha com força, ela vai voltar forte. Se joga fraquinha, ela volta fraco. E Einstein dizia o seguinte: cuidado com o que você joga na vida, que volta tudo para você. 300 anos antes, Isaac Newton já nos deixou a terceira lei de Newton, que é a lei da ação e reação. Então a vida é um espelho, tudo que nós fazemos volta para a gente mesmo. Jesus nos deixou essa orientação que nós haveríamos de pagar até o último ceitil, e com a medida que nós medíssemos, nós seríamos medidos. Então um dos princípios do Reiki, ele nos remete exatamente a essas orientações, esses alertas dos mestres orientais, como o mestre Jesus, os mestres orientais, Buda, e esses cientistas que foram Albert Einstein, Isaac Newton. Nós temos que ter muita cautela da maneira como nós tratamos as pessoas, porque a vida é um espelho. Da maneira como nós tratamos as pessoas vão nos tratar. E o quinto princípio do Reiki, ele fala sobre o trabalho. O imperador Meiji, que é a origem desses princípios que foram incorporados por Mikao Usui no método Reiki, ele dizia que da mesma forma que Deus criou um pássaro para voar, ele criou o ser humano para trabalhar. E o trabalho é o que integra a sociedade. O médico está com dor de dentes, ele vai ao dentista. O dentista precisa tirar uma carteira de motorista, ele procura uma escola de condução. E esse professor da autoescola, ele precisa aprender a nadar, ele vai para a escola de natação. E a escola de natação tem um problema elétrico e procura o eletricista, e o carro do eletricista tem um problema mecânico, procura o mecânico, e o que vai integrar a sociedade é o trabalho. Nós precisamos um dos outros. E os orientais pregam também que a mente desocupada é a oficina do demônio, que a pessoa, se ela se manter na ociosidade, ela vai ser levada a uma situação de estresse. E que muitas vezes o estresse, a origem do estresse é a ociosidade. Então é muito importante que cada um tenha uma ocupação, que cada um tenha a sua atividade. E prega-se no Reiki que a gente deve buscar uma atividade que toque o nosso coração. Porque é muito importante que você trabalhe com amor. E quando você trabalha com uma atividade que você ama, aquilo deixa de ser trabalho e passa a ser lazer. E esse princípio ele prega que a gente deve fazer o nosso trabalho com amor e honestamente. Esse honestamente já nos remete também à lei da ação e reação, porque eles pregam que o mal ganho equivale a uma perda. É muito importante que esse trabalho também seja um trabalho honesto. Se a gente pega um dinheiro proveniente de um trabalho desonesto, a gente coloca num balde sem fundo. A gente não vai reter esse dinheiro. A gente só retém o dinheiro do trabalho feito com honestidade. E esses são os 5 princípios do Reiki. A pessoa, ela conseguindo viver de acordo com esses 5 princípios e esses 5 preceitos, ela vai evitar pelo menos 90% das doenças do mundo moderno que as pessoas rotulam com doenças provenientes do estresse. Existem vários caminhos que levam ao topo da montanha. O Reiki é um método fantástico, é um método que tocou o meu coração. Eu conheci diversos outros métodos, mas optei por escrever sobre o Reiki. Mas existem muitas técnicas fantásticas, como a homeopatia, a acupuntura, a terapia com as flores, a terapia com as cores, a cromoterapia, as técnicas meditativas que são uma infinidade. O yoga é uma coisa fantástica, o tai chi chuan, o qigong, e eu poderia citar muitas outras técnicas, e o Reiki é apenas uma delas. Então é muito importante que a pessoa
que foi acomedida com estresse, que se sinta prejudicada, adoecida, desequilibrada, estressada, que ela encontre uma ferramenta. E pode ser que essa pessoa ela não tenha uma identificação com o Reiki, é muito difícil, mas pode ser que a pessoa não se identifique com o Reiki. Então que ela busque uma outra ferramenta, como a acupuntura, a homeopatia, a meditação, o tai chi, o qigong, o pilates, a própria atividade física, a natação. A pessoa não pode não fazer nada. Ela entrar num processo de desequilíbrio e ela não buscar ajuda. Albert Einstein disse que nenhum problema pode ser resolvido pelo mesmo grau de consciência que o gerou. Então, se a pessoa entrou num nível de estresse, essa pessoa obrigatoriamente ela terá que procurar ajuda. Essa ajuda pode estar, pode ser buscada num psicólogo, num psicanalista, num terapeuta, numa terapia holística, mas a pessoa dificilmente ela conseguirá sair de uma situação de estresse sem a ajuda de um profissional. E o Reiki é uma técnica extremamente rápida, eficaz e efetiva para retirar a pessoa da situação do estresse. No ano de 2007, aqui no município de São Paulo, capital do estado de São Paulo, o professor pesquisador Ricardo Garé, médico veterinário, ele recebeu o primeiro título de Master of Science pela Universidade Federal do Estado de São Paulo, na área de medicina veterinária, conseguindo comprovar a influência da energia Reiki, do método Reiki, no fortalecimento do sistema imunológico de camundongos, que estavam acometidos de câncer. De lá para cá, a Universidade Federal do Estado de São Paulo já emitiu mais 2 títulos, nós já temos 3 teses de mestrado na Universidade Federal do Estado de São Paulo, e para nossa alegria, no ano de 2013, o professor doutor Ricardo Monesi, ele recebeu o primeiro título de doutor em ciências pela Faculdade de Medicina da USP, da Universidade de São Paulo. Então isso nos trouxe profunda alegria, porque o Reiki ele passou a entrar no meio científico. De lá para cá, o Hospital Sírio-Libanês, que é um hospital de referência aqui no município de São Paulo, ele incorporou oficialmente o Reiki nas suas práticas, e hoje nós temos, se entrarmos no site do Hospital Sírio-Libanês, um link de terapias integrativas e complementares, onde o Reiki é oferecido oficialmente dentro do Hospital Sírio e Libanês. Bom, dentro do método Reiki, o método Reiki é um método extremamente abrangente, onde nós aprendemos diversas técnicas. E no Reiki, nós aprendemos a trabalhar com a respiração. Nós sabemos que quando nós levamos um susto, a primeira coisa que modifica é a respiração. Quando a gente sente raiva, a primeira coisa que modifica é a respiração. A gente percebe que uma pessoa pegou no sono pela mudança da respiração dessa pessoa. Uma pessoa praticando esporte, ela tem uma mudança da respiração. Uma pessoa excitada sexualmente, ela tem uma respiração diferente. E se nós modificamos a respiração, por exemplo, a pessoa pegou no sono, mudou a respiração. Se modificar a respiração, a pessoa desperta. Então, a pessoa estressada, nós aprendemos no Reiki, que a pessoa estressada ela tem a respiração do estressado. Ela tem uma cadência diferente. Ela não percebe isso, mas o volume de ar e a cadência é diferente. Então, nós podemos fazer um trabalho respiratório. É uma prática, é uma das técnicas oficiais do Reiki, chamada Jyoshin Kokyoho, que é respiração da parte superior do corpo. E eu posso ensinar a vocês. É importante que vocês sentem numa cadeira ereta e que vocês coloquem as mãos em concha, como se vocês estivessem segurando 2 ovos sobre as coxas. A coluna deve ficar bem ereta e os olhos deverão ficar fechados para que a pessoa entre numa introspecção. Aí a pessoa deve inspirar lenta e profundamente pelas narinas, porque pelas narinas nós aquecemos o ar,
nós filtramos o ar e nós umidificamos o ar. Então nós deveremos inspirar lenta e profundamente pelas narinas, imaginando que o ar entre pelo topo da cabeça, que nós conhecemos como chakra coronário. O ar entre no topo da cabeça pela cor branca, que não é ausência de cor, é a mistura de todas as cores. Isso provado pelo disco de Newton. Então, imaginamos que o ar entra pelo topo da cabeça na cor branca, nós enchemos plenamente os pulmões de ar e é importante reter esse ar dentro do peito por pelo menos 3 segundos. E durante essa retenção, nós imaginamos que o ar desce para 3 dedos abaixo do umbigo, que é o ponto Tanden, conhecido no Tibete e na China como Tandien, é o ponto Hara no Japão. E aqui é o centro energético do ser humano. Então nós vamos modificar a ressonância da energia do ar, que está dentro do nosso peito através do ponto Tanden. Depois nós soltaremos o ar pela boca, 3 segundos depois, 5 segundos depois, pode ser até um pouco mais, imaginando que nós estamos nos liberando dos nossos medos, das nossas mágoas, das nossas preocupações. O ideal é que o exercício seja feito com pouca iluminação, com uma música tranquila, com um lugar silencioso, e as pessoas inspiram, enchem o peito, imaginem que o ar desce até 3 dedos abaixo do umbigo e elas soltem pela boca. E isso sendo feito de 3 a 5 minutos, em 3 a 5 minutos, a pessoa estará se libertando provisoriamente do estresse. Mas é importante que ela procure avaliar a causa daquele estresse e que ela procure mudar o que está gerando aquele estresse, o comportamento que está induzindo aquela pessoa ao estresse. Essa é somente uma das práticas, entre tantas que nós ensinamos no Reiki. É uma técnica respiratória, conforme eu disse, conhecida como Jyoshinko-Kyoho, e vocês poderão encontrar sobre essa técnica em um dos meus livros, que é o Reiki, Sistema Tradicional Japonês. Eu queria agradecer a todos vocês que me assistiram e agradecer à coordenação, à organização das pessoas que estão promovendo o Congresso Nacional de Tratamentos Naturais do Estresse. E eu desejo muito sucesso ao Congresso, que ele se repita muitas vezes nos anos consecutivos e que os profissionais todos que estarão falando com vocês possam de alguma forma tocar o coração de cada um para que vocês reduzam o nível de estresse de vocês. Muito grato. Namastê.